Amém? Vamos lá, Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Diga amém. Poder sentar, dando glória a Deus. Hoje é a 3ª semana dessa série, Um Vaso Escolhido, e nós começamos há 15 dias atrás falando sobre a chamada de Saulo, que aos olhos de muito, talvez da grande maioria, ele nunca seria um apóstolo, pois que ele foi alguém preparado pelo judaísmo para ser um grande defensor da fé judaica, da fé normativa da época. Mas Deus, que não vê a aparência, Deus que não pede nem a minha, nem a tua opinião para agir na vida de ninguém, olhando para Saulo, enquanto ele respirava violência contra o mover do cristianismo, Deus dos céus olhava para ele e dizia: este é para mim um vaso escolhido. E o Deus que marca encontro no meio do caminho, tem um encontro com Saulo. Ele cai com a cara no chão diante da glória do Senhor. E o Senhor perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, atônito, responde ao Senhor: quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, a vida de Saulo dá um loop de 180 graus, porque Saulo achava que estava fazendo o que agradava a Deus. Deus é Deus que marca encontro até com os improváveis, até para com aquele que você diz: aquele dali só Jesus e a misericórdia dele. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: aquele que você acha que só a misericórdia, é aquele que eu tenho agendado para mudar a história. Ele vai estar aqui, ela vai estar aqui, ela vai estar aqui. Semana passada falamos sobre a vida de Gideão, um outro improvável que estava passando por uma grande provação, uma provação financeira, uma provação familiar, uma provação psicológica. Um homem que estava escondido, malhando trigo no lagar, no meio de um lugar onde se malha, onde se pisa uvas. Gideão estava ali.
defiando dentro de si mesmo, olhando para um futuro que não existia aos olhos dele. Cadê o Deus de Israel? Cadê a nação que Deus prometeu que comeria o melhor desta terra? Cadê as promessas de Deus que fez a Abraão, que seria mais numeroso que as estrelas que há nos céus? Agora o nosso povo está pagando o preço. Eu estou pisando esse trigo aqui, malhando, escondido o restinho, para ver se tenho pelo menos um pão francês para comer mais tarde com meu filho. Mas no meio desse conflito pessoal, e olhe que Deus sabe escutar a voz do teu pensamento. Deus é Deus que sonda a minha e a tua alma. E enquanto você caminhava para vir para a igreja, a tua alma conversava com Deus, e Deus disse: eu marquei um encontro contigo para dizer que ainda há esperança. E no meio do conflito, o anjo do Senhor com letra maiúscula, que seria a teofania, o aparecimento de Cristo antes da sua encarnação. E o Senhor Jesus aparece de uma forma majestosa e clama para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz que Gideão estava tão definhado, tão arrasado, tão deprimido, que ele não deu glória como você deu agora. Ele não deu aleluia como você deu já nesse culto. Ele olhou para baixo e disse: como é que Deus é conosco? Cadê os milagres que nós ouvimos dos nossos pais, que o Senhor tirou o nosso povo da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. E quantos de nós chegamos a momentos na nossa vida que a gente acha que não há mais jeito, porque Deus não ouve a nossa oração? Deve ter algum defeito, deve ter algum pecado que Deus não está agora ouvindo para aquilo que eu estou orando ou clamando. Mas o Senhor olha para Gideão, não entra na conversa dele e diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pega na mão do irmão e diga assim: você pode não sentir, mas você ainda tem força. Você ainda tem força. Você ainda tem força. Quem está arrasado é o diabo e os demônios no inferno, porque para eles não tem esperança. Mas para mim, para você, está escrito lá em Jó 14, que há esperança para a árvore quando for cortada. Alguém meteu o machado, alguém passou a tesoura na tua vida, mas Jesus está dizendo: levanta os teus olhos e contempla a nuvem de chuva. Você vai voltar a brotar, você vai voltar a frutificar. A glória da última casa na tua vida vai ser maior do que a primeira. Diga para o irmão: o que Deus fez contigo no passado não pode se comparar. O que Ele vai fazer contigo a partir de hoje, Deus vai mudar a tua história. Diga para duas pessoas: o teu ministério ainda está de pé, ainda está de pé. O teu ministério ainda está de pé. Um homem brabo, depois um homem deprimido e depressivo. E para esses dois Deus disse: são vasos escolhidos meu. Mas agora chegamos em Isaías, alguém crente, alguém que já tinha um dom de profecia, e Deus marca um encontro. E eu acho lindo, porque certos estágios e fases na nossa vida só acontece depois de
podia fazer propaganda, mas está no texto. Depois de um encontro, Isaías era alguém fora da curva, alguém altamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era um profeta, mas até profeta Deus marca encontro também. Porque esse homem, apesar de ser muito usado por Deus, era um homem também que era usado para apontar os erros dos outros. Era alguém que tinha uma habilidade de enxergar as falhas dos outros. Se você olhar para a sua Bíblia agora no capítulo 5, no capítulo 5 de Isaías, e a partir do versículo 8, Isaías vai dizer: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11 agora, pule um pouquinho mais para frente. Isaías vai dizer novamente: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a embriaguez, a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho esquente. Agora pule novamente para o versículo 18. Isaías vai dizer: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carro. Versículo 20 diz: ai dos que ao mal chama bem, ao bem chama mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. 21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Versículo 22 ele diz: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. 23 ele diz: ai dos que se justificam, ai dos que justificam ímpio por presentes, e ao justo negam a justiça. Mas pule para o capítulo 6 agora, quando ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz, querido, que nesse momento, esse profeta, que sempre está dizendo: ai dos que bebem, ai dos que ajuntam casa, ai dos que praticam a justiça, ai dos que forçam os outros para praticar a embriaguez. Mas a Bíblia diz que este homem, no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, que soube apontar os erros de todo o povo, mas depois que ele olha para o Senhor, assentado em alto e sublime trono, ele vai dizer: não é ai do povo, não é ai daquele, não é ai deste, mas a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 6, ele vai dizer bem alto e para o bom som, para todos ouvirem, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante perceber os detalhes da palavra de Deus, porque estamos contemplando o confronto de alguém que sabia os erros do povo, falar dos erros do povo. Mas quando Jesus marca o encontro com a vida deste homem falador, ele vai dizer: não é ai do povo, é ai de mim. É interessante que Deus também tem negócio com crente falador, porque o crente falador, ele tem uma língua tamanho. Eu não estou aí com gravata, mas se eu tivesse com gravata, era maior do que a minha gravata. Tem gente que passa o culto, que em vez de estar olhando para Deus, ouvindo os louvores, contemplando a adoração, olhando para o céu e dizendo: Deus, obrigado, porque eu estou com 2 braços, 2 pernas, eu estou respirando, eu tenho força para trabalhar, para fazer o que eu gosto, para tomar banho de praia. Não, entra dentro de um lugar como este, abençoado,
abençoado por Deus para observar a roupa dos outros, para saber se fulano veio com marido ou não veio, se ele está casado ou não está. Deixa eu te dizer uma coisa, vai te converter nesta noite, porque aqui só fica quem é adorador. Só os adoradores, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão para adorar. Olha para o irmão, diga assim: irmão, deixa a minha vida, eu vim aqui foi para adorar, eu vim aqui foi para adorar, eu vim aqui foi para adorar. Isaías era alguém falador, Isaías era alguém rápido em observar o teu erro, era alguém metido a santarrão, era alguém metido a última coca do deserto, a bala que matou Odete. Era aquele que podia dizer para os outros: sem mim nada podeis fazer. Mas Jesus disse: não, eu vou aparecer no meu resplendor para tu ver quem tu és. Tem gente que muitas vezes se acha muita coisa. Tem gente que se acha, às vezes, que sem ele o ministério não vai fluir, o louvor não canta, o coral não canta, porque sou eu que tenho voz, eu que sou desinibido, eu tenho vocação, eu tenho qualificação. Abaixa aí, ó, a tua cabecinha, porque quem é aqui é o homem das 5 letras, que morreu por mim e por você. Para acontecer isso, Deus espera a vida de Isaías entrar num processo de desgaste e de deserto, porque Isaías começa a narrar o seu encontro com Deus, dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ninguém me contou não, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Diga assim comigo: Deus chama o falador, mas para ele vir, Uzias tem que morrer primeiro. Aleluia. Pergunta discretamente ao irmão que está perto: quem é Uzias na tua vida? Quem é o Uzias no teu viver? Eu não sei. Uzias para Isaías era provisão. Alguns estudiosos, historiadores dizem que Uzias era o tio de Isaías. Isaías seria o seu sobrinho e ele era o rei, e tudo que o sobrinho queria o rei dava, era parentela. Isaías, ao contrário de muitos outros profetas, como Jeremias, como Ezequiel, ele cresceu no meio dos palácios, ele cresceu no meio dos granfinos. Até hoje, um dos livros mais queridos na sua leitura é o livro de Isaías, porque Isaías não escreve qualquer coisa, ele faz poema com as profecias dele, ele usa uma simbologia muito gabaritada, porque ele teve uma condição educacional de elite. Mas Deus tira o cavalinho de Isaías da chuva, Deus abate Uzias, que ele tanto confiava, e a cadeira do rei ficou vazia. E por isso Isaías disse que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime. Diga comigo: a cadeira está vazia, mas o trono está ocupado. O trono está ocupado. O trono está ocupado. Alguém pode chegar para você e dizer: olha, foi até hoje o teu emprego, chegou aqui a ordem de demissão. Mas você que tem um Deus que está entronizado, vai dar 2 gargalhadas na cara dos diabos e vai dizer: a vaga pode ter perdido, mas o meu Deus continua
que está no lugar de Deus, aquilo que está sentado no trono do nosso coração. Eu não sei se é o emprego, eu não sei se é o namorado, se é o noivo, se é o filho, mas muitas vezes Deus tem que abater Uzias e revelar que Ele está no controle. Se você abrir sua Bíblia, se eu não me engano, no Salmo 103, aleluia, Salmo 103, Jesus está aqui falando pela sua palavra, irmão. No versículo 19, eu queria que alguém ficasse de pé e lesse esse versículo agora, bem alto. Repita novamente, para o povo escutar. Tudo, sobre tudo, sobre tudo. Alguém pode chegar para você e dizer: olha, o diagnóstico não é muito bom não, a situação é difícil, você vai ter que passar por um processo de tratamento terrível. Mas você vai olhar para aquela cara do médico e vai dizer: pode ser terrível para você, mas o meu Deus domina sobre tudo. Olha para o irmão e diga assim: a última palavra é de Deus na tua vida. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. O médico pode dizer que não tem jeito. Ele vê o Senhor sentado no trono e o seu séquito, a sua corte, anjos, milhares de anjos ao lado direito e ao lado esquerdo, na mão direita e na mão esquerda do Senhor, todos eles fardados, bem vestidos, e ao redor do trono, anjos de fogo, serafins com 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, e eles cantavam um para os outros, dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Segunda verdade, não só que Uzias muitas vezes tem que morrer na nossa vida, mas o nosso ego tem que ser sepultado diante do Senhor que é santo. O nosso ego é um dos maiores inimigos de Deus. É quando a gente diz: olha, eu sou, eu posso e eu faço. Eu tenho e eu faço o que eu quiser. Tem pessoas que são assim, irmão. Pessoas que andam no chão, que quase não pisam, parece um pavão, andam todo empinado. Às vezes só porque botou um pouquinho de silicone no lado, no outro, já se acha agora a primeira rainha da Inglaterra. Não fala mais com ninguém, não dá atenção mais a ninguém. Alguém comprou uma bicicleta, já se acha muita coisa, anda com a bicicleta, não dá mais nem a paz ao irmão. Imagine se trocar de carro. Mas a Bíblia diz que Jesus marcou encontro com o ego de Isaías. Isaías sabia ver o erro de todo mundo, mas quando Jesus revela a sua glória e a sua santidade, Isaías diz: meu amigo, eu pensava que santidade a gente tinha aqui na terra, mas eu vejo que eu estou muito longe da santidade do céu. É diante de uma revelação dessa que a gente vê que até aquela pessoa que você achava que é santa, justa e corretinha, diante da santidade de Deus, ela não é nada. Ela não é nada. Jesus preparou uma grande experiência e ele entrou para adorar mesmo. Eu quero todos os meus serafins cantando. E quando Isaías vê essa visão da santidade do Senhor, ele põe a mão no rosto, olha para o chão e diz: ai de mim que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros.
Diga glória a Deus. Terceira verdade. Quando Deus quer tratar o coração de um falador, o falador tem que confessar que sem Jesus ele não é nada. Se teve algo forte que Isaías fez, foi confessar o seu próprio pecado. Ele disse: ai de que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios. Mas tu não era profeta, Isaías. Tu não sabia dizer: ai de fulano que é cachaceiro, ai de ciclano que só faz roubar os outros, ai de Beltrano que passa a noite por aí. Tu não é falador, Isaías. Tu não se achava juiz do povo, e agora? Mas olha para o irmão e diga assim: até o falador Jesus vai converter para usar dentro deste lugar. Aleluia. É interessante porque Jesus no seu evangelho, ele vai bater de frente contra essas pessoas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1, eu queria que alguém ficasse de pé e lesse o versículo 1 até o versículo 3. Jesus ele vai confrontar, porque na época de Jesus as pessoas se gabavam muito de santidade, se gabavam muito das suas vestes longas, das suas roupas cheias de aparato. Mas no capítulo 7 de Mateus, versículo 1, diz o quê? Três. Quatro. Segura aí, agora outro irmão. Quero uma mulher que se levante e diga aí o 5. Cadê as irmãs? Cadê as mulheres, profeta? Aleluia. Olha para o irmão e diga assim: aquele hipócrita, Jesus já está pesando na balança. Porque quando você fez a besteira, ele ajuntou todo mundo para fofocar da tua vida e te apontar. Mas quando foi a dele, não, isso só foi um deslize. Isso foi algo que eu fui impulsionado, eu fui empurrado. Hipócrita! Você consegue enxergar o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue tirar a trave que está na tua cara. Jesus ele vai confrontar. E para alguém ser usado por Deus, ele pode ter dom de profecia, mas para ser profeta, ele tem que abaixar o nariz e dizer: sem o Senhor na minha vida eu não sou nada. Isaías tinha um dom de profecia, mas ainda faltava ser um grande profeta. Naquele momento, ele confessa a sua iniquidade. E se você abrir a sua Bíblia em 1 João, perto de Apocalipse, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu queria que outra pessoa lesse também esse versículo. Estamos encerrando, irmão. Mas a igreja ela tem que crescer para baixo. A viver em Cristo, ela cresce no alicerce da palavra. 1 João 1, 8 e 9. Sim. 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 Aleluia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma? Não, de toda a injustiça. E se tem algo que dói no coração de Deus, é você que vive se martirizando por aquilo que Deus já perdoou. Você que vive carregando uma bagagem que Deus já tirou de cima de você, mas você faz questão de ir buscar a bagagem. E Jesus está dizendo: não se lembre
diga assim: o que passou, passou. Deus já te perdoou. Deixa a bagagem para trás, 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 deixa a bagagem para trás. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele confessa, o Senhor não vai contradizer Isaías. O Senhor não vai dizer: não, meu filho, você é um cara bom para mim. Não. Ele estava errado. Isaías sabia que estava errado. Tanto é que, se você continuar a sua leitura lá no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia vai dizer que um serafim voa até o trono e com um atenaz. Quem sabe o que é um atenaz, irmão? Quem sabe aquele instrumento que pega gelo de metal, que você pega o gelo dentro do balde de gelo, né, e coloca no seu copo. Imagina aquilo um pouco maior. Então o anjo vai, ele era de fogo. Diga comigo: o anjo era de fogo, mas não suportou o fogo da glória do Senhor. O anjo serafim era de fogo, mas veja como ele vai pegar a brasa debaixo do trono, irmão. Ele não consegue pegar com a mão. A glória do Senhor é tão incandescente que o anjo de fogo, ele usa um instrumento para pegar a brasa, porque estava muito quente. Olha que ele era de fogo, mas ele não suportava. E ele pegou uma brasa do trono, veio, desceu, chegou na frente de Isaías e colocou aonde? Colocou aonde? Na boca. Por que na boca, irmão? Porque ele era falador. Olha para o irmão e diga assim: Deus vai visitar o falador nessa noite. Deus vai visitar o falador. Ah, mas ele é profeta, ele é dirigente. Não interessa, seja o quem for. Ah, é o pastor daquela igreja. Se ele é falador e fofoqueiro, se prepare que Deus está pesando ele na balança. Ah, mas é a profeta de pau d'alho, é o profeta de casa amarela, mas é falador. Se prepare que ele vai passar na moinha de Jeová. Conta uma história aqui: duas irmãs, uma da igreja mais liberal e outra dessas igrejas mais rígidas. Aí se cruzaram na calçada. Aí a irmãzinha da igreja mais liberal disse: a paz do Senhor, minha irmã. Aí a irmã dessas igrejas mais elitizadas, mais, né, conservadoras, olhou assim lá do pé à cabeça: a paz do Senhor, minha irmã. Aí ela disse: pelo seu jeito, eu vejo que a irmã é da igreja batista, vamos dizer assim, né? Vejo que a igreja da irmã é essas igrejas mais liberal. Aí, não, ela disse: pelo tamanho da sua bermuda, eu vejo que a irmã é da igreja liberal. Aí a irmã da igreja liberal disse: é, pelo tamanho da sua língua, eu vejo que você é da... Brincadeiras à parte, irmão. Mas se tem algo que abomina, que aborrece o coração de Deus, é quando alguém se acha muito juiz, quando alguém se acha muito santo. Encerrando agora, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que o anjo pega tenaz, toca na boca de Isaías e diz para Isaías, capítulo 6 de Isaías, diz assim: isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu. Ou seja, Isaías era ou não era pecador? Senão Deus não ia permitir o anjo sair de lá para fazer isso. O homem era falador, era fofoqueiro, irmão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós?
Aí Isaías, que era fofoqueiro, falador, era. Mas agora é alguém santificado, lavado, purificado pela graça e pelo sangue de Jesus. Até a fofoqueira Deus vai transformar. Não ore para ela morrer não, viu? Não ore para ele morrer não, ore para ele se converter. Olha para o irmão e diga assim: nem todo mundo que carrega uma Bíblia e vai para a igreja é crente de verdade. Eu estou falando de Isaías, que tem um dos livros mais famosos e mais compridos. Mas Deus provou a ele que era falador, que ele precisava se converter. Ele precisava entrar no alinhamento com Deus, abaixar a Cristo o nariz e entender que todos são dignos da graça do Senhor. Todos merecem a misericórdia do Senhor. E para esse o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então Isaías, eu penso que com lágrimas nos olhos, em prantos, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Deus diz para Isaías: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Deus olha para Isaías e diz: olha, eu estava te usando, mas você não estava entendendo quem eu era na sua vida. Eu estava te usando, mas você não estava percebendo mais que eu não estava mais na sua vida. Irmãos, é triste falar, mas a Bíblia diz que Sansão, um dos príncipes do Senhor, dos juízes, ele tinha um segredo com Deus. E bastou uma mulher entrar na vida de Sansão, e que essa mulher, com seu jeito, com seus afagos, com seus cafunés, com as suas intimidades, foi entrando até ele entregar o segredo que ele tinha com Deus para ela. E qual era o segredo de Deus na vida de Sansão? Quem sabe? As tranças. Ela perturbou tanto Sansão, que ele abriu o coração e disse: eu tenho um mistério com Deus, eu sou nazireu desde o ventre, e nenhuma navalha passou sobre o meu cabelo. Naquele momento ela percebeu que Sansão abriu todo o seu coração. Olha para o irmão e diga assim: cuidado com os teus segredos. Tem muita gente querendo saber porque você é tão abençoado assim. Cuidado. Olha. Irmão, eu ganhei lá na justiça uma causa, eu vou ficar. Irmão, fecha a tua boca, miserável. O que vai passar, parecer de irmão pedindo dinheiro emprestado, vai ficar liso no outro dia. Irmão, tem que dizer a verdade. Eu ganhei uma casa na justiça, eu consegui a aposentadoria. Ó, irmão, no outro dia tem gente lá pedindo feira na tua porta. Não vai dar nem para tu comer nem um tareco. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o que vai chegar na tua vida vai ser muito grande. Mas Jesus está dizendo: quando chegar, tu, ó, cumpre o teu voto com Deus, mas, ó, bata na mão do teu irmão e diga assim: recebe, terra.